são 7h39, aliás, 7h34, 7h34, horário de Brasília, desta terça-feira, dia 21, né? Dia 21 de dezembro de 2021. Estamos mais uma vez unidos e reunidos aqui na Rádio Manaim nessa noite para o nosso pré-culto, que você já sabe, mas não custa explicar mais uma vez, né? Esse momento que temos aqui antes do culto, às 8h da noite, pelo YouTube, também pela Rádio Manaim, onde conversamos com o pastor que vai estar trazendo a mensagem do culto de logo mais às 8h da noite. Tá bom? E é sempre um prazer, uma alegria estar aí na sua casa, né? Você permitindo que a gente possa entrar mais uma vez, estar com vocês aí, trazendo uma informação, um bate-papo com o pastor, uma conversa informal, mas que através dessa conversa a gente fica sabendo um pouco mais da vida do pastor, né? A sua experiência com o Senhor, a experiência de salvação, a experiência dele como pastor no meio do rebanho, enfim, são detalhes que são muito importantes para as ovelhas saberem, e eu também, eu quero saber, sou curioso, quero saber um pouco mais da vida do pastor. E nessa noite, nós estamos tendo a alegria, a satisfação de receber aqui, mais uma vez, a gente esteve aqui com o nosso irmão Elias Faé, e comigo é a primeira vez, e eu espero que seja a primeira de muitas vezes, né? Pastor muito agradável, o pastor Wilson Carlos Vitor. Ele está pastor há mais de 21 anos, no Ministério da Palavra, de obra há mais ou menos 30 anos. Ele é esposo da Lúcia Vitor, é pai do Emanuel, também da Sara, e pertence à Igreja Cristã Maranata ali de Castelândia, né? Está pastor ali em Castelândia, na Serra, sob a coordenação de Jacaraípe. Acho que eu falei tudo certinho, né, pastor? Paz do Senhor, pastor Wilson, tudo bem? Paz do Senhor, falou tudo certo. Paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor, nossos irmãos que nos acompanham nesta hora. Uma satisfação para nós estarmos participando de mais um culto, este pré-culto aqui na Rádio Manaim. E uma satisfação para nós, que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos os nossos ouvintes, né? Amém. Pastor, 21 anos de Ministério da Palavra, mas tivemos 2 anos, os últimos 2 anos, vamos colocar aqui, 1 ano e meio, 2 anos, foram anos inimagináveis, onde tivemos que quem não tinha essa habilidade com tecnologia, quem não tinha conhecimento com os 4G, 5G, YouTube, Zoom, teve que aprender de uma hora para outra, pastor. Como é que foi isso na vida do senhor como pastor, como ministério? Isso de alguma forma agregou ao senhor no seu ministério de alguma forma, pastor? Kleber, é interessante porque nós sempre trabalhamos, né, na nossa vida laboral, mas de repente caímos numa situação desta pandemia e a necessidade da assistência à ovelha, ela realmente ficou presencialmente comprometida. Mas graças a Deus o Senhor nos norteou, né, na tecnologia e nos deu uma estrutura também de irmãos envolvidos com a assistência à igreja, e tivemos que aprender de uma forma muito rápida, errando um pouco, mas a ovelha sempre compreendendo aquele momento que é uma assistência, o objetivo de uma assistência, e nós, nesse aprendizado, cujo objetivo principal era realmente atender a necessidade da ovelha. Tivemos a oportunidade de fazer muitas visitas, né? Só na igreja de Castelândia, que estamos pastor, já dando sequência já ao ministério do pastor Ricardo Bravinha anteriormente, foram mais de 400 visitas online. E sempre falamos que às vezes a visita online, alguém pode dizer, né? Mas via computador, via WhatsApp, via nos recursos, YouTube, mas a necessidade de nós trazermos uma palavra, a manifestação de um dom espiritual, e ter a certeza de que a ovelha, ela ouviu e entendeu aquela mensagem, o dom entregue. Então isso requeriu muito de nós, nesse sentido de realmente de dar uma assistência segura, porque essa assistência, as igrejas tiveram a oportunidade de ter essa assistência, elas conseguiram não superar, mas vencer esse período. Foi um período de muita enfermidade, assistência, desemprego.
Então, houve necessário, e o Espírito Santo, ele confirmou esses sinais na vida da igreja. Isso tivemos que aprender da noite para o dia, mas graças a Deus o resultado que colhemos foi maravilhoso, né? Hoje temos pessoas que nos visitam, pessoas na igreja que foram assistidas naquele período e hoje fazem lembrança como foi importante, né? Às vezes uma assistência, uma hora de uma enfermidade, um familiar enfermo, todo mundo sem condição de se mexer, de sair, mas a igreja, ela esteve verdadeiramente em ativa vigilância. Ela não parou. Alguém pôde até dizer, a igreja está fechada. O templo estava fechado, o templo físico, mas a igreja espiritual estava trabalhando. Né? Trabalhando dia e noite, sem hora, muitas vezes começando cedo e até tarde, na assistência, visita, dons espirituais, uma palavra direcionada pelo Senhor, e o Senhor nos honrou nesse período. Eu agradeço muito a Deus e às igrejas que têm estado na nossa coordenação, e o Senhor abençoou grandemente, né? Temos passado as provas desse momento que vivemos, mas com sinais colhidos, de bênçãos colhidas nesse período, né? A Rádio Manaim, o satélite, de alguma forma ajudou nessa consolidação, nessa mudança de mentalidade, de visão, nesse aprendizado na igreja do Senhor? Há muita, assim, uma glorificação ao Senhor, acima de tudo, pela estrutura da Rádio Manaim, que desenvolveu nesse período de madrugada, por exemplo, foi extraordinário, onde preencheu um espaço que nós tínhamos presencialmente nas igrejas e que ficou um período vazio, sim, né? Da noite pro dia. Sim. Exatamente. E Deus, através da direção dele, colocando essa madrugada, até hoje, né? Os irmãos têm acompanhado, temos acompanhado quase que diariamente também, né, das possibilidades, questão de trabalhos nos impede, mas com grande resultado. Isso ajudou muito, os cultos online, né? YouTube chegando em todos os lares, aquela dificuldade às vezes da tecnologia, um ou outro sem condição às vezes de conhecer, né, o equipamento. Aí usamos os jovens para ensinar a instalar o equipamento, a mover, a trazer. Isso deu trabalho, mas foi gracioso e grandioso o resultado. E o que esse período agregou, fez com que fosse o senhor agregasse a sua vida espiritual, a vida do senhor ali como pastor? O senhor traz como experiência nesse 1 ano e meio de pandemia que ajudou ao senhor ter uma outra visão, uma outra ótica no Ministério da Palavra. O que essa pandemia trouxe de bom, na opinião do senhor? Seria essa a pergunta. Kleber, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, nesse período, um lado que nós não conhecíamos. A visão do pastor, a nossa visão como pastor, tá muito assim, presencial. Você ia ao culto e pelo olhar você sentia a igreja, percebia a igreja diariamente. Um dia tem menos pessoas, um dia tem mais, o que está acontecendo, fulano não veio, não faltou. E de repente, nesse período de pandemia, essa referência nós perdemos. Aí que vem a necessidade da assistência. Então, para o pastor medir a assistência à igreja sem a presença física, foi difícil. Aí foi necessário realmente, mais do que nunca, joelho no chão, oração e contar com os nossos irmãos para alcançar a todos, né? Através, nós temos a estrutura. O Senhor, na verdade, nos preparou anteriormente com o SGI, bem relacionado, todos os irmãos, as famílias integradas ali, quais famílias que precisam de assistência. Isso fez com que nós nos aproximássemos mais das ovelhas. Às vezes tem irmãos que nós visitamos 2, 3 vezes, mas não tínhamos tido ainda a oportunidade de estar presente com eles. Quando houve aquele encontro presencial, já ao final, né, nos últimos tempos, com uma alegria muito grande, né? Como havia o reconhecimento, não? Aquela visita que foi feita, aquele dom foi entregue, houve uma alegria muito grande. Então, o que trouxe para nós nesse período foi um amadurecimento do ministério, não só
aquele dia a dia como pastor, mas atendendo à necessidade da ovelha, né? Isso foi para nós maravilhoso. Esse amadurecimento do ministério, onde tivemos que aprender, colocar em prática, acompanhar, né, diariamente ali a família, a igreja, as estruturas, grupo de intercessão, louvor, jovens, acompanhar e ao final fazermos uma glorificação a Deus, porque realmente o trabalho foi feito, né? Poderíamos alcançar mais, mas o nosso limite humano nas nossas mãos são poucas, né? Os braços são curtos, mas graças a Deus o Senhor abençoou e temos que glorificar a Deus pelo amadurecimento do ministério nesse período. E nesse ano de 2021, ali em Castelândia, na obra do Senhor, quais são as vitórias ali da igreja? Há alguma experiência que o senhor lembra assim de imediato? Eu sei que é difícil, mas será que tem alguma experiência que possa puxar pela memória nesse ano de 2021? Uma vitória que o Senhor concedeu ali aos irmãos de Castelândia? Desculpa, ali da Serra. Não, é verdade. Olha só, são muitas as vitórias, né? Agora, alguns pontos nos chamam a atenção. Nós temos tido dentro do nosso ministério, uma preocupação com as nossas irmãs que estão grávidas, com o trabalho, às vezes até chegando ali ao parto, o nascimento, quando recebe a informação, nasceu, glória a Jesus, né? E nós tivemos ali algumas experiências assim, maravilhosas nesse período, alguns nascimentos de criança, e tivemos uma criança especialmente, né, que me perdoe as outras, né, os outros pais, mas o nascimento da Betina, filha de um diácono nosso, a irmã Alessandra, nascimento. Betina, foi fruto de oração, nasceu, teve necessidade de ficar internado um período, né, na UTI, a igreja orando, até as crianças orando por ela. Aí a nossa preocupação, né, e pergunta: quem pediu a criança para orar pela recém-nascida, né? Só o Espírito Santo para mover o corpo, a igreja como corpo, para todos orarem em um só objetivo. Ele só nos deu a grande vitória hoje. Ela está com 6 meses aproximadamente. Passou hoje, inclusive, por uma revisão médica e graças a Deus tem abençoado, e a nossa alegria é ver as crianças, os intermediários, adolescentes, os jovens, né, integrado. Isso nos dá uma alegria muito grande, né? Gostaríamos muito de trabalhar mais com esses, com os professores que incansáveis, né? São incansáveis no trabalho para cuidar, para assistir, quando glorifico, quando dão uma resposta das aulas que participam na escola bíblica, os crianças, intermediários, adolescentes. Até sempre falamos que a criança, ela aprende fácil. A dificuldade é em pegar esse aprendizado que a criança tem, às vezes colocar no coração do adulto, porque é mais difícil, mas Deus tem abençoado. Isso nos dá uma grande alegria, essa classe, né, de crianças na presença do Senhor ali na igreja. Muito bem, nós estamos conversando com o pastor Wilson Carlos Vitor. Você que está acompanhando, você que sintonizou agora aí, eu sou no YouTube, você que ligou agora a Rádio Manaim. Quem é esse pastor? É o pastor Wilson Carlos Vitor. Ele está pastor ali em Castelândia, na Serra, na Grande Vitória, faz parte da coordenação de Jacareí. A gente está conversando aqui sobre pandemia, falando sobre bênçãos, falando sobre esse ano de 2021, onde Deus tem operado grandes coisas. Pastor, essa velocidade da informação hoje, a internet, né? A velocidade, né? Hoje nós estamos aqui conversando aqui dentro de um estúdio, mas estamos falando para 174 países, né? E pelo YouTube, meu Deus, os 4 cantos da terra, não temos noção de quantas mil pessoas estão acompanhando a gente. Temos uma certa noção, mas o número exato não. Sim. Essa pandemia, muitas pessoas com depressão, tudo que está acontecendo, o medo, a violência, né? A insegurança, o desemprego, a fome, tudo isso, de alguma maneira, o senhor acha que são sinais cada vez mais fortes e evidentes de que a volta do Senhor se aproxima, ainda nessa geração, dentro da nossa geração? O Kleber, o que nós temos visto hoje e desfrutado, né, com os nossos irmãos,
uma coisa que nos encanta é a palavra. Então, os sinais, quando nós temos percebido os acontecimentos e vamos para dentro da palavra e vemos que estão se cumprindo fielmente, com detalhes. Então, em cada seminário que participamos, aprendemos algo novo, uma revelação nova, um sinal atualizado, né, daquilo que está vendo, e podemos verificar que não há outro caminho. Não há outro caminho. E nós precisamos cada vez mais ter a nossa experiência com o Senhor. Deixarmos muitas vezes de lado as preocupações humanas, né, sem deixar as responsabilidades, né, como profissional, como pai, como esposo, enfim, mas a vida espiritual, ela precisa estar em primeiro lugar, porque os sinais estão aí e a volta de Jesus, podemos dizer que está mais perto do que até podemos imaginar. Então não há mais o que esperar por aquilo que vemos e por aquilo que a palavra nos mostra, com sinais tão claros, né? E nós queremos realmente ouvir o vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Receber por herança que está Aleluia. preparado. Essa é a frase que queremos ouvir. E o texto dessa noite, o senhor irá trazer a mensagem daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, né? Já são 7h50. Qual será o texto que o senhor irá trazer e qual, o senhor poderia fazer uma breve introdução da palavra dessa noite, pastor? Certo. Essa palavra, ela é uma palavra conhecida da igreja, né? Está no momento dos discípulos no caminho de Emaús. Perfeito. E o ponto da palavra que nos traz dentro dessa mensagem da direção do Senhor para o culto desta noite é o momento em que o clamor dos discípulos pedem: fica conosco, Senhor, né? Fica conosco. Fica conosco. Então esse momento que nós precisamos, em prol da nossa casa, da nossa vida, ter o Senhor Jesus presente na nossa casa para colocar em ordem, né? Tudo aquilo que nós precisamos acertar, porque a presença de Jesus, ele ilumina, ele alimenta, confirma a salvação e nos ajuda a desvencilharmos, né, das preocupações desta vida e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador, né? Tá certo. Conversamos com o pastor Wilson Carlos Vitor, ele que estará trazendo a mensagem daqui a pouquinho, às 8 horas, horário de Brasília, pelo YouTube e pela Rádio Manaim. E eu quero renovar o convite aqui para você que está em casa. Dá tempo aí, dá tempo você tomar uma água, dá tempo você passar aquele WhatsApp abençoado aí pro seu parente, pro seu vizinho, pro seu amigo, mandar um Facebook, utilizar as redes sociais. É uma forma de você evangelizar para que as pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. É uma dica aqui para você, tá bom? E eu quero renovar o convite para que você possa participar conosco desse culto agora às 8 horas pelo YouTube, pela Rádio Manaim. Você é o nosso convidado especial. Pastor Wilson, muito obrigado por essa conversa, esse bate-papo aqui conosco. Me senti honrado, feliz de conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. E espero que volte mais vezes estar aqui conosco aqui. Tá bom, pastor? Amém, Cláudio. Da mesma forma, satisfeito, feliz em conhecê-lo. Sempre nos acompanhamos, né, pelas madrugadas. Agora vê-lo pessoalmente realmente é uma alegria. Muito Deus obrigado. possa nos dar outras oportunidades. Em nome de Jesus. E a vocês de casa, então, boa noite, a paz do Senhor e, mais uma vez, 8 horas temos um encontro marcado no YouTube e também aqui pela Rádio Manaim. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Boa noite.